queira que nós possamos ouvir. E como eu sempre falo, se hoje estamos aqui na casa de Deus, é porque o Senhor marcou um encontro contigo. O Senhor marcou um encontro conosco. E mais uma vez estamos aqui para louvar, para engrandecer e para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu espero que essa noite o Senhor Jesus, Ele possa vir e falar exatamente aquilo que precisamos ouvir. Que a palavra ela toque nos nossos corações exatamente da forma como nós precisamos ser tocados. Nós sabemos que a vida ela tem os seus percursos e às vezes nem tudo é um mar de rosas, nem tudo se torna ali a mil maravilhas. Mas o Senhor Jesus, Ele nos aconselhou através da sua palavra, porque quando Ele esteve nessa terra, Ele já orientava muitas pessoas, Ele já falava para muitos: olha, no mundo nós teremos pessoas que vamos enfrentar os problemas, nós teremos as dificuldades, nós vamos ter os problemas, mas Ele disse: não se entristeça, não desista, não temas, tendes bom ânimo. Por quê? Porque também eu tive os problemas, eu tive as dificuldades e eu venci. Jesus, Ele teve problema, e não há uma pessoa na terra que venha dizer, ou que possa se levantar e dizer: eu tive mais problema que Jesus. Não, Jesus, Ele sofreu injustamente, Ele morreu injustamente, Ele foi crucificado injustamente, Ele passou humilhações injustamente, tudo isso por amor a cada um de nós, exatamente por amor a uma humanidade que não merecia, porque Deus, Ele olha dos céus para essa terra e Ele não vê um justo sequer. Nenhum de nós somos merecedores, mas pela sua graça, pela sua bondade, Ele tem nos amado. E eu quero dizer, meu amado, nessa noite, que Deus ama você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te quer tão bem que Ele está te presenteando todos os dias. E hoje você recebeu mais um presente maravilhoso de Deus. Você recebeu o privilégio de viver. Até agora você está com vida. Você está na presença de Deus. Você está conseguindo o que muitas pessoas não conseguiram. Muitas pessoas não conseguiram chegar até esse momento com vida. Muitos partiram. E sabe o que é que nos deixa mais triste ainda? É quando as pessoas partem sem ter a certeza da vida eterna, sem saber para onde irão. Porque para muitos a vida ela acaba simplesmente quando morre aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. Ela diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, meu amado, o momento de nós nos prepararmos é agora. O momento é agora. Não podemos deixar nada para o amanhã. O amanhã, ele não nos pertence. Amanhã pode ser tarde demais. E como eu falei agora há pouco, os problemas que você enfrenta, talvez você diga assim: olha, eu enfrento problemas mais do que alguém, mais do que fulano de tal, mas tem alguém que passa dificuldade maior ainda do que a tua, tá? E isso não é coisa de momento, não é coisa de agora, não é coisa das nossas gerações agora. Isso já vem de muito tempo. E eu quero falar exatamente sobre uma pessoa que também teve problemas. É muito fácil às vezes nós falarmos assim: Jesus, ele sofreu. Aí você diz assim: mas Jesus era Jesus, ele consegue suportar. O ser humano não consegue suportar. Mas eu quero te apresentar uma pessoa também que teve problema e ele suportou, ele foi fiel. E exatamente isso que a Bíblia nos mostra, que é possível
passar pelo vale da sombra da morte. É possível viver os momentos angustiosos da vida. É possível viver os momentos tristonhos da vida e chegar até o fim. Porque muitos desistem, muitos jogam a toalha, muitos pulam do barco, muitos reclamam, choram, se desesperam e às vezes tiram até a sua própria vida. Por quê? Porque está enfrentando o problema. Gênesis, capítulo 37, versículo 4 e diante, diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe José: ouvi, peço que ouve o meu sonho, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então os seus irmãos lhe disseram: então tu deverás reinar sobre nós? Tu deverás ou terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam os seus sonhos cada vez que ele contava aos seus irmãos. A história que eu quero lhe contar hoje, meu amado, é exatamente alguém que não era Jesus. Porque, como eu falei agora há pouco, quando você diz assim, os problemas que Jesus passou, ele suportou exatamente porque ele era Jesus. Mas ali está um ser humano, José. José, ele tinha apenas 17 anos quando ele começou a traçar ali uma história que ela fica aqui como exemplo para nós. José era um dos filhos, um dos 12. Um dos 12 filhos de Jacó, e ele era muito amado. E aí, dentro dessa história, eu não quero simplesmente relatar o que aconteceu com José, porque nós sabemos que José, ele era odiado pelos seus irmãos, os seus irmãos queriam matar. Aí um deles resolveu vender para ganhar alguma coisa, venderam José. José, ele foi feito escravo. José, ele foi para a casa de Potifar. Lá José, ele teve ali o assédio da esposa de Potifar. José foi para a prisão. José, ele foi depois solto, interpretou o sonho de Faraó. José, ele reinou no Egito. E José, ele foi uma obra tremenda nas mãos de Deus. Mas o que eu quero falar para você dessa história são os exemplos que essas histórias nos deixam. Exemplo que nós vamos trazer para os nossos dias atuais e que acontecem hoje no meio da sociedade. E nós, como fazemos parte dessa sociedade, nós não estamos imunes de sofrer também isso. Sabe por quê? Porque nós vamos enfrentar problemas. O problema, ele vai existir sempre. Aí talvez você diga assim: poxa, irmão, eu estou sem problema, mas desculpe eu te entristecer nesse momento. Vai ter problema um dia. Quem não tem problema, quem não teve problema ainda, dificilmente ou impossível alguém chegar e falar: eu nunca tive problema. Só que alguns resolvem o problema da forma diferente do outro. E aqui, meu amado, a primeira lição que eu quero deixar para você sobre a história de José é que os sonhos que Deus tem para você, ele pode incomodar pessoas.
Ele era uma pessoa que ele conhecia o Deus que o seu pai servia. José, ele era temente a Deus. E José simplesmente ele começa a contar os sonhos dele. E a partir do momento que ele começa a relatar um sonho, ele começa a lhe incomodar. E hoje, nos nossos dias, tem pessoas que se incomodam, tem pessoas que se entristecem com a sua alegria. A tua felicidade, às vezes, ela pode incomodar aquela pessoa que às vezes está do teu lado, às vezes até mesmo fazendo parte da família. As pessoas que venderam José, as pessoas que traíram José, as pessoas que queriam mal de José, não eram pessoas distantes, eram pessoas da família. Então nós não estamos imunes de sofrer as consequências. E quando José ele relatava os seus sonhos, aqueles sonhos, ele incomodava os seus irmãos, ele incomodava as pessoas que estavam ali próximas dele. Então, meu amado, às vezes o seu sonho, ele pode ser um incômodo para pessoas que não querem, às vezes, ver o nosso bem, ver você numa melhora. Mas eu quero te falar que quando você depende do homem, enquanto nós dependermos da humanidade, nós não alcançaremos jamais a verdadeira felicidade. Se nós depositarmos a nossa confiança, se nós depositarmos a nossa crença em Cristo Jesus, em Deus que fez os céus e a terra, nós jamais seremos decepcionados, porque Deus ele cuida. Às vezes nós olhamos aqui uns para os outros e você até pode imaginar: poxa, aquele irmão ali, ele está bem. Olha, aquele outro irmão, ele não está tão bem assim. Mas às vezes nós não conhecemos exatamente qual é o teu problema. Mas eu quero te falar que existe um Deus. Existe um Deus que desde o princípio ele tem cuidado de nós. E ele sabe exatamente do que você precisa. É necessário que às vezes nós possamos nos derramar na presença desse Deus. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que nós possamos receber de Deus aquilo que nós tanto ansiamos para a nossa vida. Por isso, meu amado, os seus sonhos podem incomodar outras pessoas, mas eu quero te dizer que na segunda lição que nós podemos tirar, nada pode impedir os planos de Deus para a tua vida. Mesmo que pessoas estejam torcendo contra, mesmo que pessoas se levantem contra você, eles não podem impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. E você tem que tomar posse daquilo que Deus tem para você. José, com 17 anos, ele começa a enfrentar ali a rejeição dos seus irmãos e ele é jogado dentro de um poço. O que você faria no momento em que os seus próprios irmãos te jogassem no meio do deserto, dentro de um poço? Talvez você começasse a gritar desesperadamente, você começasse ali a espernear, você começasse ali até passar mal. Mas José, ele manteve o controle. Sabe por quê? Porque mais na frente nós vamos ver a outra lição que nós podemos tirar. José, ele sabia em quem ele estava crendo. E aqueles irmãos jogaram ele no poço. Aí até que um deles teve uma ideia brilhante. Se é que pode se dizer que essa ideia era brilhante, mas do jeito que estava era pior. Porque ele disse: olha, vamos jogar ele no poço, ele vai morrer, nós pegamos a veste dele, a túnica, vamos ensanguentá-lo, levamos para o nosso pai e diremos que ele foi atacado por uma fera. O plano perfeito para o homem. Mas nós sabemos que até hoje nós sempre falamos, não existe o crime perfeito, e não existe
nem nada que o homem possa fazer para atrapalhar aquele a quem Deus está protegendo. E ali ele vende José, e José vai embora. Para aqueles irmãos ali, acabaram o problema dele. O problema dele era exatamente a felicidade de José, era um sonho de José que incomodavam eles. Então acabaram seus problemas. Mas só que Deus, ele não conhece simplesmente o passado, ele não conhece simplesmente o presente, mas Deus, ele conhece o nosso futuro, algo que nós não sabemos, e às vezes nós sabemos tão pouco sobre o nosso presente. Mas ali Jesus, ou Deus, ele estava trilhando já caminhos maravilhosos. Mesmo que às vezes você possa passar pelo vale da sombra da morte, não abandone o teu Deus. Não deixa de crer no Deus que tem te livrado, porque Deus, às vezes, ele está te moldando para algo maior ainda, para algo poderoso. E ali José, ele é levado para o Egito. E a outra lição que nós aprendemos é: não se desespere, não ignore o tempo de Deus. Talvez José, depois de se espernear dentro do poço, como nós faríamos, mas José não fez isso. Talvez José se desesperasse na hora que ele foi entregue a pessoas desconhecidas, para levar ele para outro lugar, para outra terra, para ser escravo. Talvez ali, um de nós poderíamos dizer: eu quero mais saber desse Deus, esse Deus que está fazendo o que por mim? Os meus irmãos estão fazendo tudo isso, e Ele está permitindo. Amado, há situações na nossa vida que às vezes nós não entendemos, mas Deus sabe. Deus, ele sabe da tua vida. Deus, ele sabe dos teus problemas. Deus sabe o que você tem passado. Eu não sei o que você tem passado. Às vezes nós conversamos aqui, olhamos, sorrimos, e quando nós sorrimos, a leitura que nós fazemos de cada um é que está tudo bem. Mas às vezes eu não sei o que você está passando na sua casa. Você não sabe o que eu estou passando na minha. Ele sabe. Conte para Ele os teus problemas. Há um determinado momento que não interessa você contar teus sonhos para ninguém. Conte para Deus. Viva os sonhos. E o melhor sonho que você possa viver é quando você começa a viver os sonhos de Deus. Viva os sonhos que Deus tem para você. Aquele sonho de José eram os sonhos que Deus colocava para ele. Ele ia viver, ele ia prosperar, mas primeiro ele estava ali sofrendo. Ele estava ali, como nós podemos dizer, estava ali endurecendo o couro, irmão, para ele poder enfrentar. Por quê? Porque Deus ia dar algo maior para ele. E às vezes os problemas, ele te levam ao lugar onde você possa se aproximar mais de Deus. Sabe o que é que José fazia? Ele não negava Deus jamais. Ele não se afastou de Deus. Ele não espraguejou. Ele não fez nada contra o Deus do seu pai. Ele simplesmente aguentou ali calado. E sabe o que é que Deus faz? Na próxima lição que nós aprendemos, Deus nunca abandona os seus. Às vezes a gente dá aquela tristeza, às vezes dá aquele desânimo, que a gente diz: poxa, mas faz dias que eu estou passando por esse problema, faz dias que eu estou com essa dificuldade, faz dias que eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho ficado noites acordado, e o problema não passa. A palavra de Deus diz que o choro, ele pode durar uma noite, ele pode durar 2 noites, ele pode durar 2 noites, 3 noites, mas ao amanhecer a alegria ela vem. Creia em Deus. José, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que não abandona os seus. E Deus nunca esteve longe
de José. E aí nós aprendemos mais uma lição. Se Deus não te abandona, se Deus ampara os seus, se Deus, Ele te cuida, mesmo no problema, na hora dos problemas difíceis. Por quê? Porque José, ele atravessava tudo aquilo. Ele estava atravessando aquilo dali que talvez muitas pessoas ficariam depressivas hoje. Pessoas se desesperariam e até tiravam suas próprias vidas hoje, se fosse passar por aqueles problemas que José estava passando. Ir para um lugar desconhecido, vendido, escravo, jogado numa cisterna ou jogado num poço. Mas parece que Deus, ele fazia só aliviar um pouquinho, né? Quando jogaram no poço, Deus aliviou um pouquinho, disse: não, vende ele. Quando venderam ele, chegaram lá, iam vender, ele ia ser escravo. Aí aparece Potifar, se agrada dele, leva ele. Ele vai ficar no lugar legal. Ele vai ser bem tratado. Mas a vida, ela não é um mar de rosa. A vida, ela sempre vai apresentar-nos problemas. E a lição que nós aprendemos é: permaneça fiel. José, não importava o problema. Quanto mais problemas se levantavam perante José, mais ele permanecia fiel. Então, meu amado, talvez eu não esteja passando o seu problema, ou você não esteja passando o meu. Permaneça fiel, tá? Às vezes dá vontade de desistir, eu sei. Dá vontade de desistir, porque Cristo, ele sabia. Foi por isso que ele morreu numa cruz. E às vezes ninguém está vendo, mas Cristo às vezes está te vendo, você trancado dentro do teu quarto, clamando, chorando, às vezes na madrugada orando, para que Deus possa aliviar a tua dor, aliviar o teu sofrimento. Mas amigo, irmão, o teu problema, ele é ruim, mas ele é ruim relacionado a quê? Meu irmão, a minha vida não está fácil, a minha vida está complicada, está difícil. Ela está difícil, mas relacionado a quê? Sabe o que é que acontece com o ser humano? Às vezes nós estamos vivendo uma vida que ela não está tão ruim assim, mas nós, às vezes, pela natureza humana, a gente diz assim: poxa, não está legal. Aí você diz assim, alguém diz assim: não está legal não, mas o que é que você tem? Eu não sei o que é que eu tenho não, mas eu não estou legal. Às vezes você não sabe nem o que é que tem, mas você diz que não está legal. Por quê? Porque você está olhando, talvez, o status de alguém que está acima de você. Aí você diz assim: olha, a minha vida está ruim relacionado a quem está acima de mim. Mas olhe para quem está abaixo. Ei, às vezes você está levantando ali com dificuldade. Aí você olha para alguém assim: poxa, aquela pessoa tem tanta facilidade para se locomover, mas tem alguém que não consegue nem se mexer. Ei, poxa, lá em casa está difícil, a situação está complicada, não está dando para tomar café, almoçar e jantar, só está sendo o almoço. Estou acordando tarde para evitar o café, para fazer o almoço. Ei, tem alguém que não tem nem a janta, tem alguém que não tem nada. Ei, mas hoje de novo frango. Ei, tem alguém que nem ovo tem. É porque às vezes nós queremos olhar só para as pessoas que estão acima, ou para aquelas que estão acima, e nós não olhamos às vezes para quem está abaixo. A nossa vida, ela está ruim, mas ela está ruim relacionada a quê? A quem tem muitas coisas, possa ser, mas a quem não tem nada, você está bem. Mas eu quero te falar que não é a riqueza material, que não é aquilo que você tem de valor dentro da sua casa, o móvel, o imóvel, a sua casa, a despensa cheia, o carro do ano, o melhor apartamento. O que importa é o que você tem dentro do seu coração, é o que você tem na sua vida, é o Deus que você tem
servido. Porque esse Deus, Ele diz: olha, permaneça fiel e eu não te abandonarei. Então, meu amigo, a lição que José ele nos dá aqui na sua história é: permaneça fiel. Permaneça fiel. Às vezes as coisas não vão contribuir para o seu bem-estar, mas Cristo, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele faz nós entendermos que mesmo quando estamos nas situações complicadas, a gente começa a dizer assim: ó, poxa, eu sei que está sendo difícil, mas o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai fazer eu prosperar. E você dobra o seu joelho e começa a crer novamente, você começa a confiar novamente. Sabe por quê? Porque a chama do Espírito Santo de Deus, que tem colocado dentro das nossas vidas, ela tem feito com que nós não possamos desistir. Então, meu amado, não desista da caminhada. Nós temos um passo muito grande quando nós deixamos as coisas do mundo, quando nós abandonamos as coisas do mundo e nos entregamos a Cristo. Mas dentro da igreja, dentro do caminho, ali servindo a Deus, você tem que continuar caminhando. Sabe por quê? O primeiro passo foi para os caminhos de Cristo, e agora o segundo passo é para a glória eterna de Deus. Caminhe, não desista, seja fiel, e você terás a coroa da vida. O dia, talvez a Bíblia tenha escrito algo que você não tenha entendido, e você tem dúvidas às vezes de alguma coisa. Um dia você pode até tirar essa dúvida com Jesus: mas Senhor, por que aconteceu aquilo? Senhor, havia necessidade de morrer? Jesus ele pode responder assim: havia, porque senão tu não estarias hoje aqui no céu, porque você não estaria hoje aqui. E aqui, meu amado, para nós encerrarmos a última lição: perdoar é necessário. Existem dois pontos na vida do ser humano que é complicado. É complicado para o ser humano porque pelo seu egoísmo, pela sua ignorância, o ser humano às vezes ele tem uma dificuldade muito grande em perdoar. E a outra dificuldade que ele tem é de renunciar, é de deixar algumas coisas que se faz necessário que tenha que deixar. Os seus irmãos, eles venderam José, José passou, e quando nós olhamos a história de José, a gente acha que dali foi assim, um estalar de dedo. Aquilo aconteceu tudo de repente. Foram anos e anos de luta, de batalha de José. José foi preso. José ele foi acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar, quando na verdade não havia acontecido isso. Era mais um motivo para dizer assim: Senhor, por favor, não quero mais a tua ajuda não, porque desse jeito está complicado. Tudo que eu faço, eu não estou fazendo nada, mas as coisas estão conspirando contra mim. É a vida. Sabe o que é que estava acontecendo? Deus estava dizendo: José, calma, teu momento ainda não chegou. E não sabia aqueles irmãos de José que ele estava sendo vendido naquele momento. Era necessário que ele fosse vendido naquele momento, para que os seus irmãos não padecessem de fome, para que os seus irmãos pudessem crer num Deus que estava tão próximo deles e eles ainda não conheciam, o Deus que seu pai servia. Quanta dor aqueles irmãos fizeram para José, quanta dor aqueles irmãos fizeram, ou aqueles filhos fizeram para o seu pai, porque para ele, o pai Jacó, seu filho José estava morto. Aquela história ela foi contada, aquela versão ela foi contada, e até o momento era aquilo que seu pai acreditava, que seu filho havia morrido.
E aí José, ele tem um grande encontro. Perdoar é necessário, meu amado. Você é capaz de perdoar alguém que fez algo? Eu não estou falando de besteirinha não, coisinha. Sabe por quê? Porque às vezes alguém basta olhar de cara feia pra gente, que a gente não fala mais com ele. A gente não quer mais saber. Fica chateado, fica de mal. A gente coloca algo tão ruim. Eu quero que esse aí, se resolva para lá. José nos dá a lição que nós não precisamos apenas só perdoar, nós precisamos amar. E José, em nenhum desses momentos, ele espraguejou os seus irmãos. A Bíblia não relata na sua história. E nesse momento José, ele se desesperou. José abandonou, criticou Deus. José espraguejou seus irmãos. Nenhum desses momentos a Bíblia não relata isso. Ele relata que José permaneceu ali firme. E José interpreta sonho. E José, ele chega ao ponto mais alto, a ser governador do Egito. E ali um dia ele tem um encontro com os seus irmãos, aqueles que o traíram, aqueles que o venderam. E talvez José queria ali fazer algo para dizer assim: eu vou dar uma lição neles, eu vou prender um deles aqui, eu vou fazer ele sentir na pele. Mas José, ele tinha um coração tão grande, tão bom e tão grande, amado. E aí eu quero te dizer, quando nós abrimos os nossos corações para as coisas boas de Deus, você não consegue dar espaço para o ódio. Você libera perdão rapidamente. E se você tem dificuldade em liberar perdão para alguém, ei, peça primeiro agora perdão para Deus. Senhor, me perdoa, mas eu quero transformação no meu coração. Eu preciso aprender a perdoar. E você sorrir com os que sorriem é fácil. Você se alegrar com os que estão alegres é fácil. Você amar os seus é fácil. Você amar aquele que te faz o bem é fácil. Ame aquele que te faz o mal. Ame aquele que te traiu. Ame aquele que queria ver você, às vezes até morto. José, ele amou. Ele chorou pelos seus irmãos. Ele se emocionou quando ele ficou frente a frente com os seus irmãos. E algo maravilhoso, Deus permitiu que todos eles estivessem vivos para novamente se encontrar e saber que quando nós interferimos na vida de alguém que tem um Deus verdadeiro, você não consegue mudar a história, porque a história dele já está escrita por Deus. A história de José já estava escrita por Deus, e não há homem que possa mudar a tua história, meu amado. Ela está escrita por Deus. Possa ser que alguém queira mudar, mas se você crer, se você confiar no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que mandou o seu filho para morrer numa cruz por amor a cada um de nós, os teus sonhos não vão ser simplesmente só os teus sonhos, mas eles serão os sonhos também de Deus. E viva aquilo que Deus tem de melhor. E o que Deus tem de melhor não é simplesmente as coisas terrenas. O que Deus tem de melhor é aquilo que está reservado nos céus para cada um dos seus. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais chegaram ao coração do homem, e mente humana jamais imaginou aquilo que Deus tem preparado para os seus. E você é um dos quais Deus tem se referido, amado. Creia nisso, creia na vida eterna, creia em Deus poderoso. Ele sim sabe e Ele conhece todos os teus problemas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você não possa desistir jamais de lutar pelo melhor na sua vida. E o melhor que possamos ter na nossa vida, se não tiver Deus, não é o melhor. Tudo que você buscar, se você buscar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, Ele te ouvirá. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém? Vamos ficar de pé, amados.